em adoração, em adoração, nos entregamos a Ti. Toma o Teu lugar e habita entre nós. Ó Santo Deus, Ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, acima de tudo. Cante para Deus. acima de tudo, Acima de tudo está o Senhor, está o Senhor entronizado entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, os céus e a terra, montanhas e mares, montanhas e mares declaram que Tu és Senhor e Rei, Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, governa sobre o universo, justo e fiel, justo e fiel, vestido de glória, vestido de glória, poder, coroado estás. coroado estás, pra sempre Reinarás, reinarás. prostrados Aos teus pés, erguemos o Teu santo nome, erguemos o Teu santo nome, em adoração, em adoração. nos entregamos a Ti, Nos entregamos a Ti. toma o Teu lugar Toma o Teu lugar e habita e habita entre nós. entre nós. Ó Santo Deus, Ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Senhor, nosso Deus, o Senhor que está acima de tudo, Senhor que habita no alto e no santo lugar, o Senhor que ouve o clamor, a súplica de todos aqueles que o invocam na sinceridade. Perto está o Senhor dos que o invocam na sinceridade. E nós cremos nisto, mesmo não merecendo nada, mesmo na condição de pecadores, mesmo não tendo nenhum mérito a apresentar, por causa da fé viva na pessoa do Senhor Jesus, por causa da crença
nele como único e verdadeiro Senhor, por causa da entrega, do arrependimento verdadeiro. Fomos e somos justificados por Ele. E por causa dele, através dele, é que conseguimos chegar diante do teu trono, da tua presença, para mais uma vez buscá-lo. E cremos que o Senhor se permite encontrar por aqueles que realmente o buscam de coração, daqueles que realmente se aproximam de ti, com o coração aberto. Aqui viemos te buscar. Nos reunimos não para um show, entretenimento, gastar o tempo. Viemos e nos reunimos para te buscar. E cremos que, de acordo com a crença, com a fidelidade, com o amor, com a consideração que cada um tem para contigo, o Senhor responde, o Senhor corresponde. Está escrito que, quanto ao Senhor, os teus olhos passam por toda a terra, para que o Senhor se mostre forte e poderoso na vida daqueles cujo coração é totalmente teu. Quando o coração é totalmente teu, está entregue totalmente ao Senhor. O Senhor promete se mostrar forte e poderoso. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, venha cumprir esta promessa e mostra-te forte e poderoso na vida daqueles que de fato têm o coração totalmente entregue a ti. Venha, Senhor, abençoar esta reunião. Te agradecemos pelo privilégio que temos de te buscar, saber que tu és Deus, de poder invocá-lo, de poder ouvir a tua voz, receber a tua instrução, a tua orientação, a tua força, a tua presença. Venha aí e deixe-se encontrar por aqueles que vieram buscar de coração, e de acordo com a entrega, a fé, a crença, a disposição do coração de cada um em te buscar, o Senhor corresponde. O teu Espírito venha nos iluminar mais uma vez, para que se possa
transmitir aquilo que o Senhor deseja, que cada um dos que vieram de coração querendo ouvir a tua voz, possam ouvir a tua voz, que o Espírito Santo revele Jesus ao coração daqueles que ainda não o conhecem, mas que trazem no coração o desejo de conhecê-lo. Responda, Senhor, faça resplandecer a luz do teu rosto sobre nós, sobre este lugar, dissipa as trevas e que a tua presença seja encontrada por aqueles que de coração vieram te buscar. É isso que pedimos, em nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor, é o Senhor e muito digno de louvor. Cante na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, Alegria de toda a terra. Senhor, ao Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Pois Deus, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. queremos o teu nome, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. pois só tu és o Deus, Eterno sobre toda a terra e céu. e céu. Diga graças a Deus, aplausos para o nosso Deus, graças a Deus, amém. Podem sentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Salmo 34, versículo, a partir do versículo 15. Salmo 34. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, Tudo pode tudo mudar. pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. minha esperança está Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.
Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Graças a Deus. Olhe para mim, depois a gente vai ler. É sempre importante e necessário que se entenda a diferença entre a pessoa estar andando com Deus e a pessoa simplesmente ser um frequentador de igreja. Existem milhões de pessoas no Brasil, não só no Brasil, no mundo. Existem milhões de pessoas que frequentam igrejas, que recebem orações, oram, participam de cultos, mas não significa que todas elas estão de fato andando com Deus, vivendo uma vida dentro da vontade de Deus. Quando as circunstâncias se tornam difíceis, contrárias no mundo, na vida de uma pessoa, o que vai fazer a diferença é o fato da pessoa saber que ela, além de vir à igreja, participar de reuniões, é o fato dela saber que ela está andando com Deus, caminhando com Deus. Muitas pessoas já têm as suas lutas pessoais, as suas aflições, as suas adversidades. Todo mundo enfrenta lutas e aflições. Com a situação que passou a ocorrer no país, muitas pessoas atemorizadas, muitas pessoas frustradas, muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas com medo do que possa acontecer com as suas vidas. Essas angústias, essas aflições, elas se multiplicaram na vida de muitas pessoas. E muitas pessoas que hoje estão mais aflitas, mais atemorizadas, mais angustiadas, mais preocupadas, se sentindo inseguras com tudo que vem acontecendo no país, muitas dessas pessoas não têm uma vida com Deus, não têm uma vida com Deus. Muitas delas são honestas, esforçadas, muitas delas vêm conduzindo as suas vidas na força de vontade. Muitas delas não têm uma vida com Deus. E isso faz com que muitas dessas pessoas se tornem mais desesperadas, aflitas, angustiadas, atemorizadas. Por quê? Porque falta o principal. O principal é a vida com Deus. O principal é saber que a vida está nas mãos de Deus. O principal é a fé, é a confiança em Deus, que não existe dentro de muitas delas. Mas para aqueles que andam com Deus, que têm a certeza, né, a convicção, eu estou indo à igreja, eu vou ao culto,
mas eu estou fazendo mais do que isso. Eu estou de fato andando com Deus. Existe segurança, existe garantia. Em qualquer época, em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer época, independentemente das circunstâncias, existe da parte de Deus a responsabilidade de guardar, de conceder segurança para aqueles que andam de fato na sua presença. Então vamos ler aqui para a gente entender e você trazer para a sua vida. Salmo 34, versículo 15. Há uma série de versículos na Bíblia que falam a respeito dos olhos de Deus, que fala para onde Deus está olhando, fala dos seus olhos. Existem vários, mas aqui diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Preserva-lhes todos os ossos. Aqui é uma profecia, né, a respeito do sacrifício de Jesus, da crucificação de Jesus, porque era comum os romanos quebrar as pernas das vítimas que eram crucificadas para que eles morressem mais cedo, mais rápido. Mas havia uma promessa, havia já, afirmando que nenhum dos ossos de Jesus seria quebrado. E aqui faz uma menção a ele, porque nenhum dos ossos dele foi quebrado, mas uma menção também à segurança que Deus dá para aqueles que são justos nos momentos difíceis. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam nenhum será condenado. Amém? Então, olhe um pouquinho para mim, por favor. Então, o que acontece com muitas pessoas neste mundo, não só nesse país? Muitas pessoas vivem atemorizadas, inseguras, aflitas, ansiosas, preocupadas excessivamente. Muitas delas vivem até desesperadas com as suas próprias lutas pessoais que elas têm. Aí de repente aqui no Brasil vem uma situação muito negativa no país: injustiça, opressão, crise econômica, gente corrupta no poder, insegurança, muita coisa ruim sendo anunciado, né, e sendo colocado em prática. Isso multiplica a aflição, o desespero, a preocupação, a insegurança, a falta de paz dentro de muita gente. Por quê? Porque muitas dessas pessoas, elas não têm uma vida firmada em Deus, elas não têm uma vida com Deus. Muitas delas têm virtudes, são muitas das vezes honestas,
esforçadas para lutar pela vida, mas elas não têm nenhuma força espiritualmente falando. Então é natural que elas vivam dessa forma. Mas quando, esse é o ponto principal, quando a pessoa tem certeza, eu não tenho apenas ido à igreja, frequentado cultos, mas eu aprendi, decidi, passei a andar com Deus. Andar com Deus. Você sai do culto, mas o seu envolvimento, a sua ligação com Deus, ela permanece. Há uma fé, há uma obediência. O justo é aquele que crê e obedece a palavra de Deus. O que diz a Bíblia? Que os olhos de Deus repousam sobre os justos. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma atenção especial da parte de Deus para com aqueles que são justos, para com aqueles que creem e obedecem a sua palavra. Então, independentemente das lutas, independentemente das circunstâncias, das adversidades, das lutas pessoais e das adversidades que passaram, se multiplicaram no país e têm se multiplicado, o que Deus quer? Deus quer que aqueles que de fato são justos, porque creem e obedecem a sua palavra, vivam dentro desta segurança, carreguem dentro de si essa segurança. Os olhos de Deus repousam, significa que há uma atenção especial da parte de Deus para com os justos. Eu não estou na mesma situação que as pessoas, eu não estou na mesma condição que aqueles que não são justos. Tem pessoas honestas, boas de coração, mas elas não creem e nem obedecem a palavra de Deus. Elas não são justas diante de Deus. Então não há uma atenção especial da parte de Deus para cuidar dessas pessoas. Não há uma atenção especial. Então elas ficam em apuros. O desespero toma conta de muitas, é verdade. A preocupação excessiva, o medo, a insegurança, a incerteza, o medo do futuro, medo do que os homens possam fazer. Essas pessoas, elas vivem numa situação difícil, porque elas não têm o mais importante. Então, quando a Bíblia diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, quer dizer que existe uma atenção especial da parte de Deus exclusivamente para os justos. Quem são os justos? Quem crê na sua palavra e obedecem a essa palavra, Não está falando de gente que simplesmente vai na igreja. Não está falando de pessoas que simplesmente assistem cultos. Não. Esta atenção especial é exclusivamente para aqueles que creem e obedecem essa palavra. Crê e obedece a sua palavra. Então, peraí. Aconteça o que acontecer, que esteja acontecendo, nós temos que, por um lado, como cristãos, nós temos que orar. Nós temos que orar, não nos conformarmos
com as injustiças, com a corrupção, com o engano, com tanta coisa que vai acontecendo, nós não podemos nos conformar. Então nós temos que orar e resistir a tudo isso. Essa é uma parte. Por outro lado, os justos não podem aceitar viver como se eles não tivessem da parte de Deus uma atenção especial. Pô, estou perdido, estou frito, está acontecendo isso, pode acontecer aquilo, vai acontecer isso, já está acontecendo aquilo, e eu viver na base do desespero, da ansiedade, da inquietação, do medo, da incerteza, como se a minha vida estivesse à mercê de tudo isso. Não é isso que está escrito. Está escrito que os olhos de Deus repousam. Então, uma coisa é você viver, e você viver todos os dias com esta certeza de que há uma atenção especial da parte de Deus em relação a você, porque você está andando com Deus, porque você crê e obedece a sua palavra. Os olhos de Deus repousam sobre os justos. Repousam sobre os justos. Então, peraí, eu não estou, nem posso aceitar e me sentir como se eu estivesse na mesma situação que as outras pessoas. Afinal de contas, os olhos de Deus repousam sobre a minha vida. Por quê? Porque eu mereço? Não. Porque eu sou inteligente demais? Não. Porque eu creio e me submeto, obedeço a sua palavra, então os olhos dele repousam sobre mim. Pronto, então eu vou viver de um modo diferente daquilo que vivem as pessoas. Quer dizer, é inadmissível que alguém que esteja andando com Deus, de fato, não esteja apenas frequentando igreja, mas esteja mais do que isso, andando com Deus. Além de estar vindo buscar Deus, eu estou andando com Deus. Eu creio e me submeto à palavra dele e vivo em um relacionamento com ele. É inadmissível que essa pessoa aceite viver atemorizada, desesperada, dominada por uma preocupação excessiva, com medo do que os homens, ainda que malignos, possam fazer. Não, tem que existir uma convicção. Os olhos de Deus repousam sobre a minha vida. Eu não estou, aconteça o que acontecer neste mundo, eu não estou desamparado, eu não estou à mercê de tudo que acontece nesse mundo. Os olhos de Deus repousam sobre a minha vida. Há uma atenção especial da parte de Deus para comigo. Então, dentro das igrejas existe uma quantidade de pessoas que elas simplesmente assistem reuniões, nada mais do que isso. Elas não são consideradas justas diante de Deus, porque elas não creem a ponto de entregar-se e submeter-se à palavra dele. Então, elas são frequentadoras de igrejas apenas. Existem outras que de fato andam com Deus, se submetem, crê e se submetem à palavra de Deus, mas muitas das vezes nem todos eles estão carregando dentro de si esta convicção, essa segurança. Espera aí, eu tenho andado com Deus, então a minha vida, eu não estou na mesma situação que as outras pessoas, não é que eu sou melhor do que elas, mas é que existe a promessa de Deus, existem muitas promessas de Deus exclusivamente para os justos, Então, se eu sou considerado justo diante de Deus, creio em Jesus, fui justificado por Jesus, mas creio e obedeço essa palavra, então eu tenho que tomar posse dessas promessas e viver isso. Não posso ser uma pessoa covarde na minha vida,
não posso ser uma pessoa covarde diante das lutas que o mundo apresenta. Não posso viver atemorizado, acovardado, não posso viver escravizado por um medo, uma insegurança, uma preocupação, porque, peraí, nós temos da parte de Deus, isso vem da parte de Deus, essa garantia. Eu não estou vendo Deus, Ele é Espírito e verdade. Os nossos olhos físicos não veem, Ele é Espírito e verdade. Mas eu tenho que viver como? Com uma certeza no coração de que existe uma atenção especial da parte dele para comigo. Eu tenho que crer nisso. Tem que crer nisso. Lutas daqui, adversidade de lá, circunstâncias contrárias, lutas pessoais além das aflições e adversidade no país. Eu não posso viver e aceitar viver como se eu tivesse desamparado como os outros, como se eu estivesse abandonado como os outros, como se eu estivesse entregue à sorte como os outros. Não. Ele espera que da nossa parte exista essa segurança, esta convicção e confiança de que existe uma atenção especial da parte dele para conosco, não porque merecemos, não merecemos. Não porque somos inteligentes, mais, melhor do que os outros. Não, é porque quem crê e se submete à palavra dele é considerado justo. Além de termos sido justificados através de Jesus e estarmos nos submetendo à palavra dele e andando com ele. Então, há uma atenção especial da parte dele para conosco. Eu não posso aceitar viver como as demais pessoas que estão desesperadas, preocupadas, ansiosas, atemorizadas, que se acovardam diante das lutas. Eu não posso fazer isso, porque isso inclusive desagrada a Deus. É como se a gente estivesse dizendo assim: não confio não, hein? Eu não confio que tenha uma atenção especial da tua parte para conosco. Eu não confio nisso. Então eu vou viver e a gente vê muitas das vezes. A gente vê. Eu recebo mensagens de pessoas que se dizem cristãs, são cristãs de outros lugares, outras igrejas, muitas das vezes atemorizadas, preocupadas, ansiosas, dizendo: ai, misericórdia de nós, que Deus tem misericórdia de nós. Poxa, parece assim que ou o diabo vai acabar com a gente, as trevas vão nos destruir. Pô, peraí, o negócio é esse. Não existe isso. Mesmo diante das lutas que surgem, como essas que estão surgindo no país, quando o cristão vive com medo, atemorizado, desesperado, excessivamente desesperado, como se ele tivesse, estou perdido com tudo isso que acontece, que está acontecendo. E ele de fato ele crê e obedece a palavra de Deus. É como se ele estivesse dizendo: eu não confio nada disso que o Senhor falou. Essa coisa de que os teus olhos repousam sobre o justo, não confio nada disso. Eu não estou confiando que existe uma atenção especial da tua parte para comigo. É a mesma coisa que dizer isso. E isso não agrada a Deus. Então diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão o quê? Pessoal? Abertos ao seu clamor. Então tem que orar. Eu tenho que orar. Eu tenho que insistir na oração. Eu tenho que confiar que Deus está me ouvindo. Mereço? Não. Melhor do que os outros? Não. Mais inteligente que os outros? Não, mas é porque está escrito. Ora. Porque Ele prometeu, Ele falou. Os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor.
Então, quando falamos com Deus, com sinceridade de coração, com fé, com sinceridade, oramos, clamamos, suplicamos, conversamos com Deus. Ó, isso. Ó, estou passando por isso, estou enfrentando isso. Ó, Deus, está ouvindo. E por que muitos cristãos não oram? Porque não creem, muitas das vezes. Porque são acomodados. Por que não se mantém uma vida de oração? Porque às vezes não creem. E outras vezes porque são acomodados. Então, se eu tenho certeza que os ouvidos dele estão abertos para ouvir o justo, e eu tenho andado com Deus, eu tenho obedecido a palavra dele, eu tenho me submetido a ele, porque eu vou falar com Deus mais do que com as pessoas. Falar com Deus. Eu vou orar. Eu vou me tornar uma pessoa de oração, porque eu creio que ele está ouvindo, os ouvidos dele estão abertos. Eu vou me empenhar em oração, vou ter uma vida de oração. Não é só em relação a problemas, a busca de solução. Eu vou orar, porque está escrito, não foi um pastor que inventou. Não foi um pastor que falou, eu acho, não, ele está na palavra dele, os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então vamos clamar. Existe o país na situação que está. A gente fala, vamos orar, meia dúzia se interessa por isso. Meia dúzia se interessa por isso. Mas está escrito que os ouvidos de Deus estão abertos ao clamor do justo. Existe uma atenção especial da parte dele para com o justo. Além disso, os ouvidos dele estão atentos, abertos para o clamor. Só que muitas pessoas, cristãos, eles só se empenham em oração só quando estão muito sufocados. Tem que acontecer alguma coisa muito grave para eles falarem assim, eu vou orar. Não tem nada grave demais, eles não se empenham para orar. Porque muitos não creem no resultado da oração. E outros são acomodados. E em relação ao país, agora, eu não assisto notícia nenhuma. Algumas pessoas mandam notícia, eu falo assim, que estão fazendo de errado, que estão fazendo disso. Não quero, porque agora não adianta mais fazer isso. Que o cara já é bandido, a gente já sabe que é bandido. Não é bandido de hoje. Ele já é bandido desde cedo. Se bobear, já nasceu, começou a bandido desde cedo. Não tem mais, não adianta perder tempo com isso. Não adianta ficar assistindo o que diz a mídia. Não, agora, se houver uma reviravolta nesse país, fruto de oração só. Porque Deus colocou a mão e revirou. Tá certo? Tá certo? Fora isso, eu não creio em nada. A Força Armada pode não sei o que, não creio. Ao Congresso lá não sei o que, não creio. Se houver uma reviravolta, é porque Deus colocou a mão. Isso se referindo ao país. Mas o mais importante é que nos momentos difíceis, inclusive, isso faz uma grande diferença. Estou andando com Deus e tenho certeza que existe uma atenção especial da parte de Deus. Porque com todas as lutas, você vai conseguir se manter de pé, se tiver inteligência emocional também, né?
se ficar lá na frente da televisão, se ficar dando ouvido a qualquer pessoa que só abre a boca para derrotar, se ficar se alimentando com um monte de coisa que não presta, aí fica difícil. Então, você tem que ter inteligência emocional também, além da sabedoria espiritual. Porque o Lula vai fazer isso. Não quero saber, isso não vai me abençoar em nada. Não vai me abençoar em nada. O que o filho do diabo vai fazer, está fazendo, não vai me abençoar em nada. O que estou fazendo? Mantendo a minha fé. O que eu posso fazer no meio de tudo isso? Orar e trabalhar para incentivar algumas pessoas a orarem. Infelizmente, é uma realidade. Inclusive esse senhor falando, conhece muita gente, muitos pastores. Infelizmente, muitos pastores não estão nem aí para nada, tá certo? Infelizmente é duro, eu sou pastor, mas tem que falar. Tem que falar. Poucos pastores estão empenhados em lutar, quer seja pelas ovelhas, quer seja pelo país, quer seja pelo reino de Deus. Poucos. Muitos pastores são pastores de pose, de título, de aparência. Tanto é que uma situação como essa, você vê que a reação para lutar é mínima. São poucos. Eles não estão nem aí. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Versículo 16. O rosto, então, se tem uma atenção especial para quem é justo, o rosto do Senhor está contra os que praticam o quê? O mal, para lhes extirpar da terra a memória. Então, Deus dá atenção especial para quem crê e obedece a sua palavra, mas o rosto dele contra quem pratica o mal. Então, não há nenhum problema em dizer: Deus, em relação a essa gente por aí, executa juízo contra essa gente. Não há nenhum problema nisso. Clamam, versículo 17, clamam os justos, e o Senhor os... Você precisa perguntar para alguém se Deus escuta? Não, Ele escuta os justos e os livra de todas as suas tribulações. Ele permite que sejamos tribulados, mas Ele é Deus para livrar das tribulações. Perto está, perto, não é longe, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, arrependido, contrito, quebrantado, e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo. Nós vivemos, e o justo, pelo fato de ser justo, ele enfrenta muitas aflições, porque vive num mundo de trevas, o mundo jaz no maligno. Mas o Senhor de todas o livra, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, dos que nele confiam nenhum será condenado. Deixa eu só ler rápido aqui, antes da gente orar, alguns versículos, só para você ter uma... 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. 2 Crônicas, versículo 16. A gente tem que viver com convicção. Então, os olhos de Deus, porque quanto em relação ao Senhor, 2 Crônicas 16, 9, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, os olhos dele passam por toda a terra,
para mostrar-se forte e poderoso na vida daqueles cujo coração é totalmente dele. Isso foi uma palavra direcionada a um rei, Asa, e termina falando da situação dele. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Aí o final aqui se refere diretamente ao rei. Mas o que está escrito? Que os olhos de Deus passam por toda a terra. Para quê? Para que ele se mostre forte e poderoso na vida daquele cujo coração é totalmente dele. Então, para que Deus, olhe para mim, para que Deus se mostre forte na sua vida e poderoso, depende de quê? Da sua cor, da sua poder aquisitivo, aparência, capacidade intelectual? Não. Se o seu coração for totalmente dele, então ele pode se mostrar forte e poderoso na sua vida. Você não está dependendo do seu marido, do seu filho, da sua esposa, do seu pai, do seu vizinho, não está dependendo de ninguém. Eu gostaria que Deus se mostrasse forte e poderoso na minha vida. Coração totalmente dele. Pronto, acabou. Não depende de ninguém, sua família, seu passado, sua infância. Não. Se o coração for totalmente dele, está prometido que ele se mostra forte e poderoso na vida da pessoa. Então, o único trabalho que a pessoa tem é ter um coração totalmente de Deus, totalmente entregue para Deus, 100% de Deus. Se o coração for totalmente dele, então ele se mostra forte, porque os olhos dele, ele está olhando para onde? Os olhos dele passam sobre toda a terra. Para quê? Ele não sabe o que tem na terra, sabe, mas para que ele se mostre forte e poderoso na vida de quem tem um coração totalmente dele. Amém? Salmo 33. Vamos rápido para a gente orar. A gente ter tempo de orar. Salmo 33, versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte. Aí tem a ver com vida eterna também. E no tempo da fome, conservar-lhe a vida. Então, os olhos, você teme a Deus? O que é temer a Deus? É viver dentro de um respeito tremendo para com Deus. E quando você respeita, você obedece. Você se submete, você faz o que ele quer. Ele é a pessoa mais importante para você. Então, os olhos dele estão sobre os que o temem. Então, se a pessoa vive dentro de um respeito tremendo para com Deus, os olhos dele estão sobre mim. Eu não estou na mesma situação que as pessoas por aí. Eu não estou na mesma situação daqueles que simplesmente vão no culto. Não. Se a pessoa teme a Deus, os olhos dele estão sobre ela. E ele é Deus para livrá-la da morte. Tem a ver com a vida eterna. Livrar a alma da morte. E para, disse ele, conservar em vida no tempo da fome. Quer dizer, as circunstâncias são contrárias. Mas se a pessoa teme, os olhos dele estão sobre mim, para me livrar a alma da morte. Não tenho que me preocupar para onde vai minha alma, para vida eterna, o que vai ser. Não tenho que me preocupar com isso. E mesmo que haja fome, ele promete conservar aquele que o teme em vida. Há uma diferença.
Salmo 37, versículo 34, versículo 7. Aqui está falando do anjo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Salmo 145. Versículo 18. 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Primeira epístola de Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Versículo 12. Porque os olhos do Senhor, Pedro escreveu, confirmando inclusive o que já estava, o que nós lemos lá. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Está certo? Então olhe um pouquinho para mim, por favor. Se você... eu só tenho vindo à igreja. Venho, dou até oferta, sou dizimista, canto, recebo oração, mas eu não tenho me submetido à palavra de Deus. Eu não tenho sido um justo diante de Deus, porque para ser justo é preciso crer nessa palavra e obedecer. O que você tem que fazer? Tomar uma decisão. Eu tenho que crer a ponto de me entregar e me submeter a essa palavra. Tudo isso que nós lemos, você passa a ter direito. Muito bem. Não, eu tenho vindo à igreja, mas eu tenho andado como um justo, porque eu creio, obedeço a essa palavra. Eu tenho vivido dentro de um temor, de um respeito muito grande para com Deus. Então você não pode aceitar viver como se, estou desamparado igual aos outros. Minha vida, medo, insegurança, incerteza, desespero. Não. Você tem que ter a consciência de que ainda que você não veja, eu também não vejo. Mas eu tenho que viver todos os dias. Os olhos de Deus estão sobre mim, para isso, para aquilo outro. Os ouvidos dele estão abertos para mim. Então eu posso estar dirigindo, se eu conversar com Deus, ele está ouvindo. Pô, mas está dirigindo, não tem problema, ele está ouvindo. Os ouvidos de Deus estão abertos para a oração, a súplica, o clamor do justo. Você pode estar lavando sua louça lá, beleza, lava a louça. Estou lavando louça, mas estou conversando com Deus. Ele está ouvindo você. Então não é admissível que o justo, em qualquer época, inclusive nos momentos difíceis, ele se sinta como se as outras pessoas que estão desamparadas. Não tem cristão que eu recebo mensagem e fala, pô, não tenho dormido, estou com depressão, estou com não sei o quê. Pessoas que dizem crer na palavra de Deus e estão nessas condições. Ou a pessoa não é um justo, ou a pessoa é um justo, mas ela não tem crido naquilo que Deus fala. Não posso viver com medo. Tem gente com medo
medo disso, medo daquilo outro. Posso viver com medo? Não. Afinal de contas, os olhos deles estão sobre o justo. Não mereço, mas se eu creio e obedeço, eu tenho direito a tudo isso. E nós temos que viver com essa força, diferentemente das demais pessoas que, de fato, a pessoa é boa, é legal de coração, tem um bom coração, procura o bem dos outros, virtude importante. A pessoa honesta é uma virtude importante, mas ela crê e obedece? Não, está desamparada, está desamparada. Ela não pode ficar pensando que os olhos de Deus têm uma atenção especial para ela, porque não tem. Então vamos orar e lembrar das promessas de Deus e viver com firmeza, segurança, convicção, certos de que os olhos dele estão sobre os justos. Amém? Entenderam, sim ou não? Vamos falar com Deus. Fiquem de pé, por favor. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, no nome de Jesus, por favor. Feche os seus olhos, esqueça-se de tudo lá fora. Vamos falar com Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh meu Deus, mesmo que os justos enfrente muitas aflições, sempre houve e sempre haverá garantias especiais para os justos. Sempre houve e sempre haverá. Eu oro e peço para que o Espírito Santo ilumine não só a mente, mas o espírito de cada pessoa aqui, para que aqueles que ainda não têm se submetido à tua palavra, que têm vindo à tua casa, mas não têm se submetido, não têm vivido dentro de um temor, possam se arrepender de coração e passar a viver como justo,
como aquele que crê e obedece a sua palavra, como aquele que teme ao Senhor. Eu oro e peço também, meu Deus, para que o Senhor também ilumine os que são justos, os que têm crido e se submetido à tua palavra, para que, se eles têm esquecido das tuas promessas e por isso estão vivendo como se desamparados, como muitas pessoas que estão com medo, inseguras, temorizadas, acovardadas, atribuladas, depressivas, sem força, que venham lembrar-se da tua palavra, Senhor. Tua palavra diz que os teus olhos, os olhos do Senhor, repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Nós não estamos desamparados. O justo nunca está desamparado, mesmo que ele esteja rodeado de adversidades, de aflições, mesmo que ele esteja enfrentando tribulações, provações, lutas, ele nunca está desamparado. Há uma atenção especial da tua parte para com ele. Por isso que está escrito que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os teus ouvidos estão abertos ao seu clamor. A todo momento que os justos, com sinceridade de coração, suplicam, oram, clamam, falam contigo, eles têm a garantia de que os teus ouvidos estão atentos, estão abertos. As nossas orações voltadas para aquilo que é agradável a ti, para aquilo que é justo, sincero, verdadeiro, elas não se perdem, elas não são inúteis. O Senhor está ouvindo a oração do justo. Sendo assim, não há motivos para que os justos vivam com medo, para que os justos vivam acovardados, para que os justos vivam desesperados, atemorizados, escravizados por tantas coisas, como tantas pessoas neste mundo. Porque nós temos a garantia de que os teus olhos repousam sobre nós. Oh, nós te glorificamos, meu Deus, nós te engrandecemos, mesmo diante de muitas aflições, lutas que o mundo se nos apresenta. Nós temos a garantia da tua atenção, Senhor. Nós temos a garantia da tua presença. Está escrito: perto está o Senhor daqueles que o temem. Quando vivemos dentro de um respeito verdadeiro para contigo, quando te honramos acima de tudo e de todas as coisas e de todas as pessoas, o Senhor está perto de nós. Não há, Senhor, razão, não há motivos para que os justos vivam inseguros, amedrontados, cansados,
como se estivessem entregues a toda sorte de males que este mundo apresenta. Está, Senhor, escrito que os teus olhos passam por toda a terra, para que o Senhor se mostre forte e poderoso na vida daqueles cujo coração totalmente teu. Adore a Deus, agradeça a Deus. Nós não estamos desamparados, não estamos à mercê deste mundo, não estamos à mercê dos ímpios, não estamos à mercê das trevas, não estamos à mercê do diabo, dos demônios e dos males que há neste mundo. Nós temos a atenção especial da parte de Deus para com a nossa vida, para com o justo, para com aquele que crê e obedece a sua palavra. Ó, nós te glorificamos, nós engrandecemos o teu nome, Senhor. O diabo, os demônios trabalham para que os justos se sintam fracos, indefesos, se sintam desprotegidos, pensem que estão abandonados, quando na realidade o Senhor está em nós. Está escrito que maior é o que está em nós do que tudo que há neste mundo. Os teus olhos, Senhor, repousam sobre nós. Aleluia, aleluia. Nós te glorificamos. Os teus olhos repousam sobre nós, os teus ouvidos estão atentos para ouvir o nosso clamor. Venha e abençoe o teu povo. Agradeça a Deus, glorifique a Deus, expresse para Deus esta convicção de que os olhos dele estão atentos, repousando sobre os justos. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Ó, nós te glorificamos. E os teus ouvidos, levante as mãos e cante, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, És Deus de perto e não de longe. e não de longe. Nunca mudaste, Nunca mudaste. tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem, mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa, promessas, Deus que não é homem, mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Põe as mãos no coração, fale com Deus, peça ao Espírito Santo para vir renovar as suas forças. Adore a Deus, agradeça a Deus, confesse para Ele que Ele é o seu Deus. Fale aquilo que você sente, o desejo de dizer,
aquilo que você entende que tem que dizer. Deus quer que haja da nossa parte uma fé viva e uma confiança plena em tudo que Ele fala, tudo que Ele falou, tudo que Ele disser. Nós o agradamos com a fé, não com dúvidas, não com incredulidade. Abraão tornou-se o pai da fé. O que mais Abraão fez foi demonstrar que cria em Deus. Por isso que tudo que Deus ordenava, ele seguia, ele obedecia, sem olhar para nada, porque havia uma fé viva dentro dele. Ó, meu Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor não muda, porque a tua palavra é digna de toda aceitação, porque o Senhor é o Deus de aliança, é um Deus que cumpre a sua palavra, as suas promessas, não só para esta vida aqui, mas para o porvir. Tudo quanto o Senhor fala, promete, o Senhor cumpre, e nós podemos te glorificar, Senhor. Não há motivos para temer as aflições e lutas deste mundo, não há motivos para duvidarmos de Ti, não há motivos para imaginarmos que estamos abandonados, desamparados, porque o Senhor não abandona nem desampara aqueles que estão voltados para Ti. O Senhor não está distante, pelo contrário, está escrito: perto está o Senhor daqueles que o invocam na sinceridade. Ó Senhor, aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, aceite a nossa gratidão, e que a Tua presença, Senhor, a presença do Teu Espírito venha abençoar cada pessoa que está aqui, de tal maneira que aqueles que entraram aqui fracos, inseguros, abatidos, quem sabe atemorizados, eles se sintam absolutamente seguros por causa da Tua palavra e da Tua presença, e o Teu nome seja glorificado, seja exaltado. Nós cremos em Ti, não há em Ti variações e mudanças. O Senhor não é um Deus simplesmente do passado, mas o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e o será para sempre. É o Deus que cumpre as suas promessas na vida daqueles que creem. O Senhor é Deus para acompanhar os justos, guardá-lo, protegê-lo. O Senhor é Deus para abençoar. Nós te adoramos, nós te glorificamos de todo o nosso coração. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Diga graças a Deus, aplausos para o nosso Deus. Amém.